E no próximo capítulo da novela A Usurpadora, Paulina vai se livrar dos incômodos da Stephanie de uma vez por todas. E ainda de quebra se vinga da vilã de uma maneira chocante. Paulina perceberá um jeito de tirar a vilã do seu caminho, depois que descobrir um segredo que ninguém sabia. Paulina vai humilhar a bandida na frente de todos e de toda a família, revelando um segredo que finalmente vai fazer Stefania querer sumir de vez da frente da família, que ela pensava que pertencia. E você vai ver. Leda, que vai estar presente no jantar na casa dos Bracho, vai tentar defender então a Stephanie, mas vai acabar levando a pior. Ela vai levar uns tapas da Paulina e ficará com a cara no chão. Essa cena vai levar o público à loucura. E você vai ver. Paulina vai encontrar a carta secreta que enviaram para ela e descobre um segredo completamente chocante, o que vai deixar a mocinha completamente paralisada. Será uma coisa que vai unir ela e Paola para sempre. Agora sim Paulina vai entender por que tanta semelhança entre ela e a Paola, é claro, porque as duas são irmãs. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Piedade vai fazer uma reunião, o jantar na casa dos Bracho. Ela vai reunir então toda a família para contar o que está acontecendo com a Paulina e para revelar também que ela é inocente. Piedade defende Paulina ali diante de todos e fala que ela sabe muito bem que todos ali, alguns, estavam desconfiados de que a Paulina estava por detrás do sequestro do Carlinhos, só que isso não é verdade. Ela vai provar que Paulina não esteve por detrás desse sequestro e revela que ela não deu dinheiro para nenhum sequestrador, já que o próprio Carlinhos afirmou estar com uma família que cuidava muito bem dele e que as pessoas que ligaram para a empresa e depois ligaram para a mansão pedindo dinheiro não conheciam a Paulina. Nesse momento, Rodrigo fala que se esse é o motivo da reunião, ele não entende o que ele tem a ver com a história da Paulina. Mas Piedade fala que o motivo da reunião é esse, porém também tem outro motivo, que é a empresa. Aí sim, Paulina tem tudo a ver, já que ela está ali ajudando a todos. Mas nesse momento, Leda, que também vai estar ali presente, ficará furiosa em ver Piedade defendendo a Paulina. Leda fala que isso é uma pouca vergonha, como que Paulina vai estar ali numa boa, como se nada tivesse acontecido. Pois ela mentiu e enganou a todos se passando pela Paola, e fala que ela é uma usurpadora que não vale nada, uma mentirosa, que engana a todos, e que todos ali, principalmente a Piedade e o Carlos Daniel, defendem essa mentirosa. Paulina será insultada e humilhada da pior forma ali diante de todos. Leda vai falar o que bem quer, tudo que vem na sua cabeça, e vai soltar então o seu veneno. Paulina fala para Leda que ela não presta, pois é venenosa, uma mulher rejeitada por todos, e que nenhum homem quer saber dela, e que ela só está furiosa com ela por ciúmes do Carlos Daniel, pois Leda no fundo queria se casar com o rapaz. A Megera ficará completamente furiosa e fala que agora sim era só o que faltava. Paulina ficar mentindo, inventando coisas dela. Se sabe muito bem que ali é o motivo. A única pessoa que mente e engana é a Paulina. A mocinha furiosa fala que Leda não precisa ficar ali falando mal dela, se mostrando, ou querendo deixar ela ali sem credibilidade, pois a pessoa é o que ela mostra, o que ela é, que todos estão vendo, que Leda não presta. A Megera furiosa parte para cima então da Paulina e grita com ela e avisa que ela colocará ela na cadeia. Porém, Paulina ficará furiosa e não vai deixar barato e fala que quem não deve não teme. E partirá para cima então da Leda e vai dar a maior surra na Megera. Leda vai perder um dente, pois Paola deu um soco muito forte na cara dela. Furiosa, Stephanie vai defender então a Leda e fala então para Paulina quem ela pensa que é, para agredir assim a Leda ali na casa dela. Paulina fala
que ela é Paulina, uma mulher apenas, uma pessoa normal, um ser humano que foi insultado, uma pessoa que sofre nas mãos de bandidas sem vergonhas, que não valem nada e ficam só ali tramando contra ela. Todos ficarão ali chocados com as cenas, já que Lady e também a Stephanie estavam incomodando a Paulina torto direito e ninguém defendia ela. Mas Paulina vai demonstrar que ela sabe muito bem se defender. Stephanie grita com ela que ali Paulina não manda em nada, pois ela não é a Paula. Stephanie vai deixar bem claro que é uma pouca vergonha isso, que Piedade fique defendendo a Paulina, pois é uma mentirosa, uma mulherzinha de quinta, que estava ali se passando pela Paola, e além de enganar a todos, queria ir para a cama com Carlos Daniel. E todos ficarão ali só olhando o maior barraco que vai acontecer na mansão. Piedade está completamente chocada, com muito veneno que sai da boca da Stephanie. Stephanie pergunta para Paulina quanto foi que a Paola pagou ela, para que ela fosse ali para a mansão e enganasse o Carlos Daniel e dormisse com ele. Paulina vai bufar de raiva e vai encher a cara de Stephanie a tapas. Ela fala que sabe que Stephanie está grávida, mas com os bofetes na cara dela não vai prejudicar a gravidez, pois Stephanie merece apanhar, pois nunca foi ensinada. A megera vai surtar e parte para cima da Paulina. Porém, nesse momento, Carlos Daniel não vai deixar que partam para cima da Paulina, pois ali ela foi insultada. E vai defender então a mocinha e manda Stephanie se acalmar. Nesse momento, Willie ficará furioso e se levanta. Ele fala para o Carlos Daniel aonde se viu ele proteger a Paulina, a usurpadora mentirosa que engana a todos, ao invés de defender a Stephanie. Carlos Daniel fala que o Willie deve controlar a mulher dele, pois ali todos sabem que as erradas é apenas a Lady e a Stephanie, já que a Paulina é apenas uma coitada que está ali sofrendo e sendo pisada e humilhada por todos, e que isso é totalmente desumano. Leda está ali com a mão na cara, pois acabou de perder um dente e verá a Stephanie também levar a maior surra da Paulina. Mas nesse momento Paulina fala, pois amanhã ela mesma se vai embora e vai deixar então todos os braços em paz. Porém, nesse momento Piedade fala que isso não é possível, pois Paulina agora não pode ir embora, pois entre ela e a Stephanie, Paulina faz muito mais falta. E Stephanie vai surtar e ficará completamente chocada ao ver a Piedade ali falando que ela não faz falta, mas sim a Paulina. E fala que Paulina não passa de uma mentirosa, uma mulher que vive aí sozinha querendo caçar homens e que se vende por pouco mais de nada. Porém, Paulina ficará completamente furiosa então e nesse momento decide revelar um segredo que ela descobriu da Stephanie do passado dela, o que vai deixar a vilã completamente em choque. Paulina fala quem Stephanie pensa que é, para falar com ela assim dessa forma e revela que ela não é filha de quem ela pensa que é e revela que ela é filha da empregada. Piedade ficará completamente paralisada ao descobrir que Paulina descobriu o grande segredo da Stephanie. Paulina fala que Adelina é uma ótima pessoa, uma mulher verdadeira e sincera, e que ela não acredita que Adelina pode ter tido uma filha assim como a Stephanie, que não vale nada. E revela a Stephanie que ela carrega um rei na barriga e se acha melhor do que os outros, porque ela pensa que é milionária, pois mesmo se fosse, não é melhor do que ninguém, pois todos nós somos iguais. Mas que Stephanie agora já está sabendo que ela filha é da Adelina e não faz parte não da família dos Brattios. Todos ficarão completamente paralisados, principalmente o Willie, em saber que essa mulher na verdade é filha da empregada e não é uma ricaça como ele imaginava. E ali, completamente sem saída, Piedade vai revelar que Adelina realmente ela é a mãe verdadeira da Stephanie, o que vai deixar a megera completamente paralisada. Sem saber o que fazer, ela olha então furiosa para Paulina e se vira então e sai correndo. Paulina pede desculpas então para todos e principalmente para Piedade e revela que Carlinhos descobriu isso. Enquanto isso, Paola foi fazer então alguns exames,
Maldonado levou ela então em uma clínica, pois ele está muito preocupado com a Paola para saber o que realmente está passando com ela. Enquanto Paola fará então vários exames, ele vai falar com o médico e pergunta como está a sua mulher e pede que o médico salve ela. O médico vai revelar que é muito estranho que Maldonado não sabe da doença da esposa dele e revela que ela tem um câncer no cérebro e que ela não tem muito tempo de vida. Maldonado ficará completamente paralisado e fala que a esposa dele escondeu isso dele, pois ele não sabia de nada. O médico informa que o melhor é que a Paola seja então atendida pelos médicos dela, pois provavelmente ela sabe muito bem aonde ela começou o tratamento dela. Maldonado perderá o chão, pois no fundo ele gosta muito da Paola. Mas o médico informa que o caso dela é muito grave, que ela vai morrer e que não tem muito tempo de vida. E avisa então o homem, para que avisem todos os familiares, já que ela escondeu isso de todo mundo. Ele ficará completamente paralisado e pensa que o melhor então, realmente eles voltarem para o México e entregar Paola para sua família, já que ele sozinho não tem nenhuma condição de cuidar dela. Já no outro dia, Paulina vai chegar para trabalhar na empresa, pois foi o próprio Carlos Daniel que mandou e também a Piedade, com a aprovação do Rodrigo, para que Paulina, só ela pudesse então ajudar todos na empresa, a não entrarem ali na justiça contra a empresa e pedirem um aumento de salário. Paulina vai chegar e algumas pessoas percebem que ela voltou e que ela não é a Paola, pois Paola é bem diferente dela, é muito arrogante. Enquanto Paulina é uma pessoa muito boa de coração. Paulina vai falar então com todos ali da empresa e convence eles que agora não é momento, pois ela sabe que todos ali merecem sim um aumento de salário, mas que eles devem ter paciência, pois caso contrário, se eles entrarem ali na justiça contra a empresa vai falir e terão então que fecharem as portas e que, portanto, todos eles perderão o emprego. Mas promete que se todos esperarem um pouco até a empresa se recuperar financeiramente, eles vão ter o salário aumentado e assim vão ter o salário aumentado e não vão perder o serviço. Paulina será então aplaudida por todos e todos vão combinar com ela de esperar então até que a empresa se recupere financeiramente. Ela fará um trabalho então excepcional e de longe Carlos Daniel está ali conversando com Rodrigo e percebe o quanto Paulina é trabalhadeira. Junto com a Paulina também vai estar a Verônica, mas a mulher nem precisará fazer muita coisa nem conseguirá falar nada, pois Paulina vai resolver tudo sozinha. E todos ali vão estar então do lado da Paulina e em favor da empresa para ajudarem Carlos Daniel a passarem por essa e se reerguer e depois sim, eles vão ter então seus salários aumentados. Rodrigo fala então para o Carlos Daniel que Paulina sim faria o irmão feliz, pois daria uma ótima esposa, bem diferente da Paola. Carlos Daniel fala que a cada dia que se passa, ele está mais encantado com a Paulina e revela que ele está completamente apaixonado por uma mulher que fisicamente é parecida com a sua esposa, mas que por dentro é outra mulher. Já mais tarde, Paulina vai voltar então para a mansão. Ela vai falar então com a Lalita e fala que ela está muito preocupada e nervosa. A empregada pergunta o que está acontecendo. Paulina fala que depois da última noite da surra que ela deu na megera, Leda prometeu que ia colocar Paulina na prisão e que ia denunciar ela, e que isso acabou acontecendo, pois ela tem certeza que Leda não ia deixar barato e que já deve ter dado sim queixa dela na polícia. Lalita fala que Paulina não precisa ficar preocupada, pois ali todos sabem que ela é Paulina, mas que também não podem provar, então que ela pode falar que é a Paola. Assim ela vai se livrar da cadeia. Mas Paulina fala que chega de mentiras, de enganação, mas que agora ela só está sofrendo, porque ela pensa nas crianças, principalmente no Carlinhos, que acabou de chegar e está sem memória, sofrendo muito, e que Carlos Daniel também precisa muito dela. Enquanto isso, Carlos Daniel vai falar com a Leda. Ele está completamente furioso, pois acabou de ficar sabendo que a megera acabou denunciando a Paulina.
Ele vai falar então com a Leda e pergunta por que ela fez uma maldade dessas. Porque ela denunciou a Paulina. E o que Paulina fez para Leda, já que ela odeia ela tanto assim. Ávila pergunta ao Carlos Daniel se ele acha pouco a surra que Paulina deu nela na noite passada e mostra para ele um dente faltando. Carlos Daniel fala que Paulina apenas se defendeu já que Leda não presta e humilhou e pisou Paulina, porque Leda não vale nada e quer deixar também Paulina assim no mesmo patamar que ela, num patamar no chão. Leda ficará completamente furiosa e Carlos Daniel fala que se a polícia ousar prender a Paulina, ele fará de tudo e vai defender a sua esposa, pois ele está completamente apaixonado pela Paulina e vai pisar e humilhar a Leda dizendo que nunca jamais ia olhar para ela, nem que Leda fosse a última mulher da face da terra. A megera vai ver que não importa o que ela faça, o que ela minta, o que ela engane ou difame a Paulina, pois Carlos Daniel é apaixonado pela usurpadora e que por ela ele nunca vai olhar. Carlos Daniel fala que Leda é muito feia, pois de muita maldade que sai dos olhos dela chega a lhe dar enojo que ela fede a maldade. Já Paulina é boa de coração, é uma mulher adorável que cativou o coração dele. Já Leda vai apodrecer e ficará velhinha sozinha, pois nenhum homem quer saber dela. Já mais tarde na mansão, Carlos Daniel e Paulina então vão se declarar ali diante de todos, diante da família. Carlos Daniel revela que ele está apaixonado pela Paulina e ela também fala que está completamente apaixonada por ele. Ele conta que o divórcio dele com a Paola saiu e que agora ele pedirá então a mão da Paulina em casamento, pois os dois, o lugar de um é perto do outro. A família então vai apoiar o casal e Piedade está feliz da vida, assim também como está o Rodrigo e sua esposa. Os empregados estão felizes da vida em ver Paulina ali feliz do lado do Carlos Daniel, já que os dois se merecem e se amam de verdade. Vai chegar então um juiz que Carlos Daniel marcou para que ele fizesse o casamento deles ali civil. Mas o que o casal não imaginavam é que nesse momento a Paola fosse chegar. A mulher está completamente furiosa e fala: sua usurpadora mentirosa roubou meu lugar, se passou por mim. Ela vai chegar com a polícia e ordenem que Paulina seja presa. Os policiais pegarão então Paulina pelos braços e vão levar a mocinha presa. Carlos Daniel perderá o chão em ver a amada ali sendo levada. E enquanto Paulina é levada feita uma bandida marginal, ela será levada então para o carro da polícia. As crianças vão ver tudo e da janela Carlinhos vai sofrer e também a irmãzinha dele chora muito. Paulina está completamente arrasada, mas finalmente ela pagará pelo crime que ela cometeu, em se passar pela Paola. A mulher sofre muito e Paola olha pela janela feliz da vida, que agora sim, Paulina está no lugar dela, que é na prisão. Enquanto isso, vai estar então o Carlos Daniel ali conversando com a Leda. Ele fala para ela que ela está demitida e que ela nunca mais deverá colocar os pés na empresa, pois naquela empresa quem manda é ele, o Rodrigo, a Piedade e também a Paola, e que Leda não pode mais colocar os pés naquele trabalho, pois ela agora está demitida. Carlos Daniel fala que o que Paulina fez para Leda foi pouco e avisa que se ela ousar mais uma vez tocar na Paulina, ele mesmo vai arrancar os cabelos dela. Enquanto isso, Paola vai estar dormindo e vai se acordar do sonho. Tudo não passou de um pesadelo que ela teve, aonde ela sonhou que estava se casando com Carlos Daniel em casa e Paola chegou e que a polícia levou ela presa. Ela vai se acordar com o coração na mão, suando muito com medo de que a polícia uma hora poderá sim prender ela, pois Leda não vai deixar barato e vai sim denunciar ela tem certeza. Mais tarde, Carlos Daniel conversa com a Paulina e ela conta o quanto ela está com medo. Ele fala que acabou de falar com a Leda mais cedo e que a megera denunciou a Paulina para a polícia, mas que ele viu uma solução de proteger a Paulina. É fazer ela se passar pela Paola, assim ela nunca será presa. Paulina fala que ele sabe que isso é errado, pois ela é Paulina. Mas Carlos Daniel fala que ele só precisa ganhar em tempo,
pois Carlinhos precisa da Paulina agora. E que ela não pode ser presa nesse momento que o menino está muito mal. E por sinal também perdeu a memória. Ela concorda e fala que gosta do Carlinhos e também da Lisete como se fossem seus filhos. E que ela vai levar isso até a última consequência, se passando pela Paulina. Mas que uma hora dessa ela vai ser presa. Aí sim, Carlos Daniel terá que assumir a barra sozinho com os filhos. Já no outro dia, Paulina vai falar para ela mesma que chega de mentiras e que ela deve contar a verdade ao Carlos Daniel, que ela é doente e que ela tem apenas 6 meses de vida. Paulina, furiosa, vai quebrar então o vidro do espelho e furiosa fala para ela mesma, agora que ela descobriu que Carlos Daniel é apaixonado por ela e que ela poderia ser feliz com ele, ela terá que revelar a verdade, que ela vai morrer. Nesse momento, ele vai entrar no quarto e fala que ouviu barulho de vidros quebrando. Ela revela que está muito mal. Ele pensa que é porque ela está com medo de ser presa. Porém, Paulina fala que chega de mentiras e enganação e revela então para o amado que ela está morrendo e conta que ela tem uma doença terminal e que em 6 meses ela vai morrer. Carlos Daniel ficará aos prantos e começará a chorar e fala que isso não é possível, pois justamente agora que ele está apaixonado por ela e ela também se apaixonou por ele, ela vai morrer. Paulina fala que essa é a vida dela e que ela tem que assim aceitar e que ela e Carlos Daniel, junto com as crianças, devem aproveitar o dia como se um fosse o último dia. Carlos Daniel fala que ele tem dinheiro e que eles podem procurar o melhor médico para ela e que isso aí deve ter uma solução. Mas ela fala que não, pois quando a mãe dela morreu, ela contou para ela que ela tinha uma doença terminal e que agora é tarde demais, pois Paulina não pôde cuidar da sua doença, pois nem dinheiro tinha para comprar os remédios. Carlos Daniel então não pensa 2 vezes e revela que saiu o divórcio dele com a Paola e pede Paulina então em casamento e fala que eles vão viver a cada dia como se fosse o último. E Carlos Daniel será avisado que a esposa dele está muito doente e que agora ela está completamente paralisada e não consegue nem caminhar. Carlos Daniel perderá o chão, pois justamente agora que ele está apaixonado pela Paulina. Paola aparece. Na verdade, foi abandonada pelo amante dela, porque agora ela está doente. Carlos Daniel ficará ali diante da Paola. Ele tem muita raiva dela, pois ela traiu ele e abandonou ele para fugir com outro homem e agora que ela está doente, voltou para casa. Ele vai tentar conversar com Paola e fala que apesar de tudo que ela fez para ele, ela ainda é a mãe dos seus filhos e que ele vai ajudar a cuidar dela e que tudo que ela precisar, nada vai faltar a ela. A Megera não consegue falar uma só palavra. E Carlos Daniel vai conversar então com os médicos e pergunta qual é a real situação da Paola. O médico pergunta que Carlos Daniel, como esposo dela, é muito estranho que não saiba da doença que Paola tem. E conta que ela tem um câncer terminal na cabeça e que o tempo dela de vida é de pouco tempo, que não vai passar de 4 meses. Carlos Daniel ficará completamente paralisado em saber que seus filhos perderão a mãe. Furioso, ele olha para Paola e fala que ela sabia dessa doença e escondeu de todo mundo. E mesmo sabendo que era doente, ao invés de se cuidar e se tratar, andava por aí vivendo a vida dela, como se fosse uma adolescente solteira. Paola, como sempre, está ali paralisada e não vai mexer nem sequer os seus olhos. Mas o médico avisa Carlos Daniel que, ao menos, ele deve propor à esposa dele, ou ex-esposa, um tempo feliz de vida, o pouco tempo que resta para ela viver. E fala que o bom seria Paola viver com os filhos dela, antes dela partir dessa para uma melhor. Carlos Daniel, furioso, fala que isso não está acontecendo, pois apesar de tudo, pois Paola não presta, mas ela é mãe dos seus filhos, e que se ela morrer, ela partirá dessa para uma pior, é isso sim. Mais tarde, Carlos Daniel voltará para casa. Ele conta então para Piedade o que aconteceu com a Paola. Ele vai deixar a velha completamente em choque.
A velha vai descobrir que Paola está muito doente, que voltou agora e vai voltar para casa, pois ela tem pouco tempo de vida. Carlos Daniel fala que o que resta agora é eles cuidarem da Paola, pois eles são a família que ela tem, já que ela morrerá no máximo em 4 meses, ou até em menos tempo. Piedade fala pro neto, será que isso é verdade mesmo? Como que Paola pode estar assim tão doente e viveu todo esse tempo sem demonstrar nada? Porém, Carlos Daniel fala que ela vivia tomando remédios e que escondeu isso de toda a família, e por isso que ela fugiu com o Maldonado, para aproveitar o pouco tempo que ela tinha de vida. A velha fala que o pior vai ser quando as crianças perderem a mãe, pois o que vai ser do Carlinhos e também da menina, que vão se criar sem mãe, pois uma hora ou outra vão descobrir que Paulina não é a mãe deles verdadeira. Carlos Daniel fala que o mundo está caindo sobre sua cabeça e que agora que Paola voltará para casa e doente, e revela então para Piedade que ela está numa cadeira de rodas e fala que isso não será bom para as crianças ver a mãe dele sofrendo muito. Piedade revela que o bom seria Paola ficar numa clínica e nem voltar para aquela mansão, pois assim as crianças iam sofrer mais ainda o dia que Paola morrer. Mas o que eles não imaginavam é que nesse momento Carlinhos ia estar lá em cima da escada ouvindo a conversa toda. O menino vai gritar: "Minha mãe não pode morrer." Ele então começará a chorar aos prantos, e quando o menino vai descer as escadas, ele vai acabar caindo e muito feio. Carlos Daniel ficará completamente horrorizado em ver o filho ali completamente desmaiado. E Piedade teme que o pior tenha acontecido, pois Carlinhos caiu muito mal e bateu novamente a cabeça. Mais tarde, o médico vai ver como está o Carlinhos e vai atender então o menino. Ele fala que tudo ficará bem e que o menino recebeu sim uma pancada na cabeça, mas que a queda dele não atingiu nenhum órgão. Carlinhos então vai se acordar e o médico fala que provavelmente essa queda que ele teve, ele bateu a cabeça muito forte e que é bem certo que ele poderá se recobrar a memória. Carlinhos está ali acordado e vai olhar então para todos e vai chamar pelo seu pai e pela sua mãe. Carlos Daniel pensa que o filho ainda está com a memória perdida e chegará perto do Carlinhos pensando que o filho não vai reconhecer ele. Porém, quando Carlos Daniel vai se aproximar do menino, Carlinhos vai chamar ele de pai, o que deixará Carlos Daniel completamente emocionado. Piedade também vai se emocionar em saber que o netinho recobrou a memória e que agora se lembra de toda a família que ele tem, a família dele de verdade. O menino pergunta onde está sua irmã Lisete. E Carlos Daniel e Piedade vão se emocionar, pois agora finalmente as coisas com Carlinhos voltarão ao normal. Quem vai estar lá do lado de fora será o Moacir e a Isabel, pois Paulina fez questão de trazer eles, já que Carlinhos estava muito doente, caído na cama, e que ela temeu que o pior acontecesse e que previu que o melhor seria o menino ver os amigos dele. Piedade vai correr então e chama Moacir e também a Isabel e fala que o menino caiu das escadas, porém que ele está bem, e conta que ele recobrou a memória. Lisete vai ali ver como está o irmão e conversa com ele. E Carlinhos fala que ele estava com saudades da menina. Lisete pergunta se o irmão quer brincar com ela, pois agora mesmo eles poderão jogar futebol lá no jardim. Carlinhos fala que a irmã é muito boba mesmo, pois sabe que ele está com a perna machucada. Porém ela fala que é ela quem vai jogar e que Carlinhos ficará só olhando. Adelina fala que fará um chocolate quente para ele, assim como ele sempre gostou, e que trará também um bolo de chocolate. Carlinhos se alegra e fala que ele está com muita fome e que ama comer sim bolo de chocolate. Lisete fala que agora sim quem está ali é o seu irmão, pois antes ele nem queria saber dela. Nesse momento Isabel vai aparecer ali com Moacir. Piedade faz questão que eles passam ali para ver o Carlinhos. O menino está ali acordado e vai olhar então para Isabel e para o Moacir.
Isabel ficará emocionada e chama ele de netinho e pergunta como que ele está, e fala que ela estava preocupada, pois Paulina avisou que ele havia caído das escadas e que foi um tombo muito feio. Porém, quando Isabel vai tocar nas mãos do Carlinhos, ele não vai ter o mesmo amor que ele tinha com ela. Mas ele vai se recordar que foi a Isabel quem salvou ele. Todo aquele amor e carinho que ele tinha pela Isabel é porque ele não tinha memória da sua vida e apenas se lembrava da Isabel e do Moacir. Porém agora será muito melhor, pois ele se recorda da sua vida verdadeira e da sua família, mas também se recorda de tudo de bom que Moacir fez para ele e também a Isabel. Carlinhos fala que ele sabe muito bem quem é Isabel, a mulher que salvou a sua vida, pois encontrou ele em um barranco e cuidou e protegeu ele, que agora ele está ali com a sua família, graças a Isabel e também ao Moacir. Ali vai estar a Piedade junto com Carlos Daniel. Piedade vai se emocionar em ver o depoimento do Carlinhos, pois o menino agora, mesmo com a sua memória recuperada, ele sabe muito bem quem é o Moacir e quem é Isabel, e que ele provou que Isabel encontrou ele caído no chão e nunca roubou ele, e protegeu e cuidou ele, só isso. Moacir fala que o serviço deles foi feito, foi ajudar um ser humano e que agora Carlinhos está bem e está ali com a família dele. Moacir vai chorar e percebe que Carlinhos não está tão amoroso com eles, protegeu eles e falou só a verdade, mas que aquele amor que ele tinha, aquele carinho que ele chamava Isabel de mãe, era porque ele não tinha memória e apenas estava ali, então se lembrava deles. Depois, Moacir e Isabel então se vão embora, e Piedade faz questão de conversar com os dois. Piedade agradece por Isabel e Moacir comparecer ali para ver o Carlinhos e fala que a vida do menino é graças a Isabel que cuidou dele quando encontrou ele. Piedade fará então uma pergunta para Isabel e para o Moacir, o que vai deixar eles ali completamente paralisados. Piedade fala que não é que ela esteja desconfiada deles ou da Paulina, mas questiona se por um acaso Isabel e Moacir conhecem a Paulina. Moacir fala que nunca viu Paulina na sua frente. Isabel diz que também nunca viu Paulina e que nem conhece ela, e que apenas ela viu a Paulina pela primeira vez, quando Paulina encontrou um menino, e que Paulina correu para abraçar o Carlinhos, só isso. Piedade agradece e fala que ela tinha certeza disso, mas que todos estavam desconfiados, não todos, algumas pessoas, de que Paulina poderia conhecer a Isabel e Moacir, as pessoas que estavam com o Carlinhos.